O melhor calmante do mundo. É o tema da mensagem à luz do Salmo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que o Senhor nos abençoe. A Associação Brasileira de Sono apresentou uma pesquisa que é surpreendente. Segundo a ABS, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. É muita gente, 73 milhões. Um expressivo número de brasileiros tem problemas para dormir. É bem verdade que esse não é um problema restrito aos brasileiros. Nós vamos falar do nosso contexto. O fato objetivo é que muitas pessoas precisam recorrer a medicamentos para pegar no sono. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados indicou em um relatório que 56 milhões consumiram calmantes e soníferos em 2018. 56 milhões. E segundo a Anvisa, desde a pandemia isso aumentou substancialmente. As farmácias vendem, em média, 123 mil caixas de calmantes por dia. Por dia. Isso mesmo que você ouviu. E o Rivotril está entre os 10 mais vendidos no Brasil. Há um médico chamado Dr. Flávio Aloé. Ele é um neurofisiologista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ele aponta num documento, num artigo, que 80% dos casos de insônia estão relacionados a questões emocionais. 80% relacionadas às questões emocionais, metafísicas. Pois bem, relacionados aos aspectos emocionais com uma tendência a estresse e maus hábitos das pessoas. Eu quero ler para vocês um trecho do artigo que eu li. Ele diz assim: apesar de todo o avanço tecnológico da medicina, da biologia molecular e da genética, a história de vida ainda é o instrumento mais poderoso quando se fala de emoções. Insônia é um sintoma secundário como a febre. Diante de um paciente febril, parte-se à procura das causas. Não adianta prescrever apenas um analgésico ou um antitérmico. É preciso saber o que está provocando o aumento da temperatura. O mesmo acontece com distúrbios do sono. É preciso combater causas e não os sintomas. Se eu perguntasse quantos aqui já teve ou tem problemas para dormir, eu não ficaria surpreso se um bom número dissesse ou sinalizasse positivamente. O objetivo desse sermão, dessa reflexão, não é censurar o uso eventual de um medicamento para poder dormir, mas é pensar e refletir sobre o caminho que Davi encontrou para desfrutar de umas coisas mais extraordinárias da vida, que é o refrigério, o descanso, uma boa noite de sono. O Salmo 4 é uma linda e instrutiva oração. Davi ora antes de dormir e ele apresenta o que nós vamos chamar de o melhor calmante do mundo. Esse salmo, ele está dentro de um bloco de alguns salmos, 3 ao 7, que é uma coletânea de lamentos. E muito provavelmente todos esses salmos têm o mesmo contexto. E o contexto é a crise de Davi com seu filho Absalão.
Na verdade, Davi está mergulhado numa crise sem precedentes, é o momento mais difícil da vida de Davi. Ele está na casa dos 60 anos de idade, já um homem cansado, e ele sofre um golpe de estado, tem que sair correndo de Jerusalém, em fuga, para não perder a própria vida, porque o seu próprio filho Absalão pretendia matá-lo. É uma história triste, é uma história pesada, sofrida, porém verdadeira e instrutiva. E na madrugada em que ele foge de Jerusalém, em direção ao deserto, naquela madrugada, Davi faz 2 orações. Uma logo ao romper da manhã, que é o Salmo 3, daí chamado de oração da manhã, e a segunda oração, que é o Salmo 4, que é a oração da noite. O Salmo 3 e 4 formam uma dupla, são salmos e poesias gêmeos, por assim dizer. Então, a primeira oração ele fez quando acordou, Salmo 3, verso 5, e a segunda antes de dormir. E em ambas as orações, Davi expressa uma tranquilidade e uma paz, nas palavras do apóstolo Paulo, que excede todo entendimento. Como alguém pode dormir em paz numa circunstância extremamente difícil? Não estou falando de um problema circunstancial, periférico, pequeno. Estou falando de uma conspiração, um atentado, orquestrado, capitaneado, liderado pelo próprio filho. Então, essa coletânea de salmos de lamento, embora estejam distante de nós há séculos, falam-nos ao coração muito fortemente, porque as questões que ele viveu são as mesmas que nós vivemos hoje. E ele apresenta para nós um caminho realmente muito necessário. Eu quero dizer, antes de examinar o Salmo, que Davi não é um herói grego. Um homem acima da média, um homem que está sempre na crista da onda. Ele tinha fraquezas, tinha limitações, não era alguém acima do bem e do mal. Não era alguém imune aos problemas que afetam os problemas dos mortais. Mas a experiência dele, no momento mais difícil da sua vida, lança luz para nós, encoraja-nos a também aprender com ele. O verso último do Salmo 4 diz: em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, ou só tu me fazes habitar seguro. O que é que nós podemos aprender com esse salmo? Eu queria dar aos irmãos, a partir dessa passagem, 4 recomendações que preservam a paz e nos ajudam a dormir melhor, dormir bem. Ouçamos então, quais são as recomendações a partir do Salmo 4, essa poesia que tem tanto a nos ensinar. Primeira coisa, abra o seu coração e fale com Deus. Simples e direto. Abra o seu coração e fale com Deus. O verso 1, Davi diz poeticamente que esse foi o caminho que ele escolheu. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi conhecia o Deus de Israel, o Deus da aliança. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é um Deus distante dele. Davi, daqueles autores todos do Antigo Testamento, é um dos que mais demonstra ter afeição e intimidade com Deus. O título de homem segundo o coração de Deus é dado somente a ele. Portanto, Deus não é uma ideia, Deus não é um conceito, Deus não é uma tese nem uma doutrina, Deus é uma pessoa com quem Davi tem relacionamento. E no momento mais adverso da sua vida, ele se aproxima de Deus e clama ao Senhor, ele abre o seu coração, ele fala com Deus. O pecado havia prejudicado sua comunhão com o Senhor. Na linguagem do profeta Abacuque, Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O pecado sempre traz prejuízo e Davi foi prejudicado pelas escolhas erradas que fez. Mas, a despeito de tudo isso, Davi era alguém que conhecia o Senhor. E naquele momento tão difícil, ele se volta para Deus e clama por socorro. O segredo da paz e do bom sono de Davi não é a ausência de problemas. Isso aqui é muito importante lembrar. Muito pelo contrário. Essa é uma situação extremamente diversa. Eu fico imaginando a primeira noite no deserto. E na leitura do Salmo 3, ele deixa o palácio em Jerusalém, que fica geograficamente no alto. Subir para Jerusalém é uma linguagem que aponta um deslocamento geográfico, topográfico, no alto. Ele desce de Jerusalém, faz o caminho em direção ao deserto, onde tem
a maior depressão do mundo, a região do Mar Morto, no deserto da Judéia. Então Davi estava no alto e de repente ele está lá no baixo, numa extrema dificuldade. Então ele está humilhado, cercado de mentiras, provocações. Ele poderia ter cedido à melancolia, ao desespero, à autocomiseração, ao vitimismo, ou mesmo fazer julgamentos e colocar na conta de Deus os seus próprios problemas. Mas não é isso que ele faz. Ele encontra outro caminho. Ele dobra os joelhos, ele abre seu coração, ele fala com Deus. Davi sabe por experiência que o Deus vivo é um Deus que fala e intervém. Agora vejamos o conteúdo da oração. Como é que ele trabalha? Responde-me quando eu clamo. Há um pressuposto aqui. Davi fala com Deus esperando resposta. Orar sem ter expectativa de ser ouvido não é oração. Nosso Deus fala, ele responde orações. Nem sempre da maneira como nós esperamos, nem sempre ao nosso tempo, mas o fato objetivo é que Deus ouve, Deus responde orações. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem é o Deus de Davi? Quem é o galardoador? O presenteador daqueles que o buscam. Davi, então, vai usar uma linguagem que é adjetiva, que qualifica o Deus a quem ele invoca. Deus da minha justiça. Primeira coisa que ele usa aí, Deus da minha justiça. Davi está aqui reverberando a sua teologia, o seu modo de pensar. Na contramão do que alguns sugerem, todo cristão tem uma perspectiva teológica. Todas as pessoas têm um modo de pensar sobre a divindade. E Davi tem um conceito claro de Deus. Deus é o Deus justo, Deus que faz justiça. Esse é um legado dos hebreus no mundo. Verticalmente, vamos pensar assim, verticalmente, não há um justo, todos são pecadores. Paulo trata isso exaustivamente nos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. Ele encerra tudo no capítulo 3, verso 19, dizendo que diante de Deus toda boca fica emudecida, todo homem é culpado e sem defesa. Então, verticalmente, nenhum de nós pode clamar por justiça. Mas horizontalmente, por assim dizer, Davi está sofrendo um ato de injustiça e de ilegalidade. Portanto, ele clama ao Deus justo e apela por justiça. Abraão havia dito: não fará justiça o juiz de toda a terra? De modo que, ao clamar por justiça, ao apelar ao Deus de justiça, Davi não está se estribando em seus méritos, mas dizendo: Senhor, o que eles estão fazendo é injusto e ilegal. Então Davi abre seu coração e apresenta a sua causa diante de Deus. E aqui, de imediato, há uma lição para nós. Uma aplicação prática e pertinente. Nós precisamos apresentar nossas questões diante de Deus. Não como recurso último, mas como recurso primeiro. Não é orar ou apresentar as questões depois que os nossos recursos foram esgotados, mas apresentar diante de Deus sempre. Tem algo, alguém ou alguma coisa roubando o seu sono? Apresente ao Senhor. Deus é Deus que faz justiça. A falta de confiança pode indicar suspeição. Perguntas que nós devemos fazer. Será que confiamos mesmo na providência divina? Somos, eu diria, agostinianos na oração e pelagianos na prática. Disse essa semana numa rede social. Porque nós afirmamos que Deus é soberano, e de fato Ele é. Usamos até jargões, um deles, Deus está no controle. Mas isso, por vezes, não tem efeito na vida real, porque a linguagem é bíblica, a linguagem é correta. Deus é soberano, Deus está no comando. Mas a maneira como nós vivemos denuncia outra coisa. Será que Deus realmente é soberano? Será que Deus realmente é justo? Ou seja, muitas vezes nós somos tomados por ansiedades, estresse, que sinalizam o desejo de resolver tudo do nosso jeito e a nosso tempo. A segunda parte da oração é fundamental nesse processo de encontrar
paz, experimentar paz e dormir uma boa noite de sono, porque ele diz assim: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa frase, na angústia me tens aliviado, ela é profunda demais. A angústia aqui é algo forte, comunica a ideia de lugar apertado. Sentiu aquela situação em que você se sente incomodado, parece que está asfixiando-se, está estreita a coisa. Essa é a ideia aqui, um beco sem saída, a sensação de aprisionamento. Há uma versão da Bíblia que foi traduzida por Rui Barbosa, em que, na leitura daqueles acadêmicos, dentre os quais Rui Barbosa, a leitura que eles encontraram para esse texto foi assim: fui duramente apertado e tu me colocaste à vontade. Davi está afirmando que, em alguns momentos de sua vida, ao sentir-se pressionado, como alguém coloca em um canto apertado, Deus o aliviou, abrindo espaço para ele. Na angústia me deste largueza, espaço amplo. É exatamente isso que ele está dizendo. Senhor, eu estava me sentindo tão apertado nessa circunstância, mas o Senhor alargou, abriu, ampliou, me tirou daquele aperto. Martin Butzer, no século XVI, pregando em Estrasburgo nesse salmo, ele disse àquela congregação francesa: foi como se fosse levado de um local estreito para um mais amplo. Então nada o impediu e nada ficou no seu caminho. Ele foi autorizado a ir para onde quisesse. Deus criou espaço para ele. Alguém estava opresso, apertado, de repente houve um alargamento, ampliou-se. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu me senti oprimido, mas agora o Senhor alargou. Na minha angústia, alargaste. Dito isso, ele clama por misericórdia. Misericórdia de mim, ouve a minha oração. E essa é uma oração também profunda, porque não é auto-excludente. Ele clama por justiça, porque estava sendo objeto de injustiças e ilegalidades. Mas no fundo, ele também sabe que tem as suas nódoas, suas fraquezas. Então ele clama por misericórdia. Senhor, não por méritos, embora eu esteja sofrendo injustiça, mas por misericórdia, ouve o teu servo. Então, isso nos ensina bastante. Nós precisamos seguir o caminho de Davi, aprender com ele aqui. Uma segunda aplicação: ative sua memória e lembre-se do que Deus já fez por você. Tenho dito aos irmãos, de forma recorrente, que nós precisamos trazer sempre à memória o Deus que age na história. Então, quando nós nos encontramos em circunstâncias difíceis, elas podem mudar de contexto, de grau, de variação, de intensidade, mas o fato é que quando nós passamos por problemas, esses problemas podem embaçar a nossa visão. As tribulações têm o poder de enfraquecer a nossa memória. Por isso a gente precisa fazer um exercício diário de trazer à memória o que Deus já fez e manter firmes a nossa fé no que Ele pode fazer hoje e amanhã. Então Davi está indiretamente nos ensinando a orar. Ele ora no presente, em meio a um contexto difícil, volto a dizer, uma conspiração liderada pelo próprio filho. Ele olha para o passado e traz à memória situações similares das quais ele já havia sido socorrido. E ele coloca toda a sua esperança no Senhor. Eu diria então que dorme bem quem considera o presente sem se esquecer do que Deus fez no passado. Então, seja qual for a circunstância difícil, lembre-se, o Deus de ontem é o de hoje e o de amanhã é para sempre. O salmista diz, o profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então vejam, nesses dois primeiros versos a gente já tem aqui uma plataforma teológica para a oração. Ele ora na perspectiva de ser ouvido, responde quando eu clamo. Ele fundamenta seu pedido no caráter de Deus, é o Deus da minha justiça. Ele traz à memória os livramentos que recebeu, nos apertos o Senhor o aliviou. E ele sabe que não merece, mas é pela graça, tem misericórdia de mim. Então Davi está nos ensinando o bom caminho teológico da prática da oração. Uma segunda lição que nós podemos aprender a partir desse texto é a seguinte: encare seus adversários, sejam eles quais forem, na perspectiva correta. Os versos 2 e 3 vão nessa direção. Vejam. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso,
O Senhor me ouve quando clamo por ele. Nesses dois versos, Davi se dirige aos seus adversários, ele faz imaginativamente. Davi fala com os apóstatas que se voltaram contra ele, os rebeldes. Eles não estão presentes fisicamente, essa é uma linguagem metafórica, uma linguagem poética, isso aqui é uma oração, uma poesia hebraica. Mas a maneira como ele faz isso aqui é muito interessante, é uma habilidade dele. Os adversários e as circunstâncias não são devaneios que haviam perturbado Davi, eram inimigos reais. Ele não está com síndrome de perseguição, ele foi perseguido, ele foi destituído do trono. Ele que estava no palácio, agora está no deserto, com um grupo de homens fiéis, sofrendo de fato uma conspiração. Agora, soa estranho o que Davi está fazendo aqui. Porque a pessoa que deseja ficar em paz, pensa comigo, e dormir uma boa noite de sono, ela não fica pensando, em tese, nos seus inimigos, nos seus problemas, porque isso agrava a questão. Agora vejam, Davi encara os seus adversários, mas o faz numa perspectiva correta. Davi faz uma oração reveladora. Ele havia entendido o quadro geral e como tudo aquilo aconteceu. Nesse poema, ele faz o que Agostinho chamou de oração meditativa, é a lectio oração. Ele fala com Deus e consigo mesmo. Então, Davi faz um diagnóstico dos seus adversários e identifica qual é o problema real. E nesse processo, ouçam, identificar e encarar o problema em perspectiva, ele então começa a conversar com os interlocutores em um exercício imaginativo. Davi fala, desabafa e experimenta a paz. Veja o que ele está fazendo aqui. Ó homens, ele começa, ó homens. Há uma variante textual nessa passagem, que, debatida entre os hebraístas, mas em linhas gerais, é uma referência aos liderados por Absalão naquela conspirata. Homens, alguns deles, próximos a Davi, que se voltaram contra ele. Então ele começa, ó homens. Então o articulado e sagaz Absalão, diz a narrativa de 2 Samuel, esse Absalão, filho de Davi, furtou o coração dos homens de Israel. Ele manipulou aqueles homens para dar a cabo o golpe, a conspirata contra Davi. Então Davi está se dirigindo a esses homens e ele faz 3 denúncias graves em forma de perguntas. Quais são as perguntas? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando vocês vão me humilhar, transformando a minha honra em vergonha? Tente imaginar, é o rei de Israel. Ainda hoje, a figura mais icônica da história da monarquia em Israel, o rei Davi, que foi destituído, humilhado. O texto diz que ele saiu descalço, com a cabeça coberta e chorando. Que humilhação para Davi. Então ele diz, até quando tornareis a minha glória em vexame? A glória do Deus de Israel foi desonrada. A humilhação de Davi foi capa dos jornais de Israel, né? Deu o que falar no Twitter e no Instagram. Ele passou a ser objeto de zombaria, insulto e escárnio. Então Davi diz, ó homens, até quando vocês vão me humilhar? Até quando amareis a vaidade? Até quando vocês vão ser enfeitiçados pela vaidade, a ponto de amar o erro? Davi está mostrando aqui a razão daquela conspiração. Vaidade, orgulho, arrogância. Davi então verifica isso e, em forma de pergunta, denuncia o erro deles. Até quando amareis a vaidade? E prossegue, até quando buscarão a mentira? O povo não estava depondo Davi, o rei de Davi. Eles estavam lutando contra Deus que o colocou no trono. Então, Absalão é um usurpador e todos aqueles que estavam com ele, estavam engajados, envolvidos naquela conspiração, estavam envolvidos numa trama mentirosa. Agora vejam, no verso 3, nós temos uma mudança aí. Se você observar na sua Bíblia, tem um porém aí. Sabei, porém. E aqui Davi muda o tom. O salmista vai usar o vav conjuntivo, que é uma expressão que pode indicar adição ou adversativa. E nesse caso aqui, os tradutores, estou lendo a Ara, adequadamente usaram o vav como uma adversativa, porque Davi está mudando o jogo, dizendo, sabei, porém, vocês que é uma mentira, vaidade, e transformaram a minha glória em humilhação. Sabei, porém,
que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, Davi, mais uma vez, nos ajuda a olhar o quadro geral na perspectiva correta. Davi está falando sobre si mesmo. Essa palavra significa pessoa devota, fiel, leal ao pacto de amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Essa expressão piedoso aí, o servo fiel. Então, Davi está apresentando a si mesmo como alguém que de fato é fiel a Deus, é um servo de Deus, e que o Senhor separou ele para aquela missão. Davi não é rei de Israel por vontade própria, por manipulação. Foi o Senhor que, por meio do profeta Samuel, indicou claramente que dos filhos de Jessé, ele seria rei de Israel. Então o Senhor conhece os que são seus. O piedoso é posto à parte e é protegido por Deus. Suas orações são ouvidas. E há um contraste entre o justo, piedoso, e o ímpio, perverso. Olha como começa o Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Davi é esse homem da graça, eleito por Deus não apenas para ser rei, mas para ser um servo fiel. Então essas duas partes se complementam nesses dois versos, 2 e 3. E aqui a gente aprende algumas coisas bem importantes. A primeira delas é: as lutas fazem parte da jornada da fé. A vida ela é marcada por muitas adversidades, e algumas delas chegam sem aviso prévio. Davi, nem nos seus piores pesadelos, podia imaginar que seria alvo de uma conspiração levada a cabo pelo próprio filho. De repente, lá ele estava no meio daquele turbilhão de problemas. Então, seria inútil, até mesmo prejudicial, fingir que os problemas não existiam. Davi não encara a realidade simplesmente como uma coisa que ele pode falsear. Ele não falseia a realidade. E aqui a gente precisa entender isso. As lutas fazem parte da jornada da fé. Eu sei que quando um indivíduo está passando por uma situação, pegue, por exemplo, um diagnóstico médico desfavorável, um conflito relacional, um problema maior do que você mesmo. Há duas possibilidades: fingir que o problema não existe ou encará-lo na perspectiva correta. É o que Davi faz. Ele se apresenta diante de Deus e diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Os Guinness, um autor muito habilidoso, ele, em um de seus livros, chamado, o título do livro é O Chamado. Nesse livro, ele conta uma história de uma mulher em Londres que, ao ser informada que haveria racionamento durante a Segunda Guerra Mundial, ela disse que não se importava, pois ela só comia torradas. Então, é o tipo de pessoa que tenta falsear a realidade. E há muita gente assim, sendo ludibriada por falsários, por gente que por torpe ganância acaba iludindo as pessoas, achando que é possível viver uma vida isenta de aflições e dificuldades. Nós todos, em algum grau, passaremos por situações difíceis, como Davi está passando aqui. E o ponto é encarar os adversários, encarar as situações na perspectiva correta. Os problemas existem e podem ser terrivelmente graves, mas o nosso Deus é maior e cuida dos seus filhos. Portanto, aprenda essa lição, aprendamos. Encare os seus problemas na perspectiva correta e não se deixe ludibriar por falsários. A graça de Deus é suficiente. O Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve as nossas orações. Outra recomendação: faça exercícios espirituais. Os versos 4 e 5 também são muito preciosos. Vejam, nos versos 2 e 3, ele se dirige aos adversários. Imaginativamente ele diz: ó homens, e ele começa a denunciar os erros daqueles seus adversários. Agora, nos versos 4 e 5, ele fala aos seus seguidores. Veja como a poesia hebraica é rica. Muitos dos quais estão experimentando emoções bem distintas. Entre os seguidores de Davi, amigos leais que permaneceram ao lado dele, você pode identificar ali dois grupos. Havia os impetuosos, uma espécie de filho de Boanerges, que queriam resolver o problema do jeito deles e rapidamente. Mas havia também os com espírito derrotista, dizendo que já estava tudo acabado para Davi. Eles estavam com as energias drenadas e desanimados. Então, a oração de Davi, ele contemplou seus inimigos, dizendo:
Vocês amam a vaidade, a mentira, e vocês trocaram a minha glória por vergonha. Saibam que o Senhor distingue o homem piedoso, o Senhor ouve as minhas orações. Ele tratou seus inimigos, ele colocou as coisas na perspectiva correta. Agora, ele se dirige aos seus amigos. E ele vai, então, dar algumas diretrizes para eles, aqueles leais homens que estavam ao seu lado, no momento mais difícil, que, curiosamente, são muito oportunas para nós hoje. O salmo inteiro é de uma beleza simétrica impressionante, porque Davi vai colocar aqui os ritmos da graça. Ele vai usar 6 verbos emparelhados que se movem do desespero, da amargura, em direção à paz. Eu estou falando de exercícios espirituais, é como se Davi estivesse propondo para os seus amigos aqui uma espécie de crossfit da fé. Do desespero para a paz. Então, vejam os verbos são ações. Veja o que ele está propondo aí, versos 4 a 5. Primeiro, irai-vos e não pequeis. Ei, pessoal, calma. Irai-vos e não pequeis. Havia muita gente indignada contra Absalão e os conspiradores. Eles estavam profundamente irados, a ponto de perder o controle daquela situação. E entre as pessoas que estavam com Davi havia militares e civis. Eles queriam agir. Então Davi diz, irai-vos. E o verbo irar aqui significa literalmente tremer. Eles estavam tremendo de raiva por terem permitido aquela situação, sobretudo os homens mais próximos a Davi. Então, curioso que Davi não censura a ira deles. Davi não está dizendo que é errado ficar indignado ou que é errado ficar irado. Essa raiva não é necessariamente ruim. Nem toda ira é pecaminosa. É importante dizer isso porque há uma tendência no mundo como hoje, que é chamado de Nutella, de adocicar as emoções, como se toda ira fosse ruim ou pecaminosa. E o brasileiro, não apenas o Brasil, mas há uma cultura no Ocidente de diminuir a força, de enfraquecer a indignação. Então o brasileiro está assim, meio que anestesiado. Então a ira é um atributo de Deus e nós fomos criados com senso de justiça. Quem olha o mal e não fica indignado, está pecando, disse Crisóstomo. Então Davi não está censurando a ira. A crueldade dos rebeldes não deveria ser tolerada. Mas Davi sabia, e esse é o ponto, que há uma linha divisória muito fina, muito tênue entre a ira santa e a ira pecaminosa. Então, qual é a questão? Eugene Peterson, parafraseando esse verso, diz assim, vocês podem ficar indignados, mas não pequem. Não façam nada precipitadamente. Não cometam os mesmos pecados daqueles contra os quais vocês estão irados. Percebe a diferença? Cuidado com a ira. O escritor Horácio definia a ira como uma loucura temporária. Uma pessoa irada é uma pessoa perigosa. Porque ela pode cometer um erro próprio de alguém insano. No calor das emoções, falar ou fazer algo da qual possa vir a se arrepender. Por isso a ideia de que a ira fora de controle é uma loucura temporária. A pessoa fica fora de si. Relacionamentos podem ser arruinados por causa da ira. Tiago diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Paulo citou esse salmo na carta aos Efésios e acrescentou algo, e ele pode fazê-lo, porque ele é um apóstolo. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo cita exatamente esse salmo e acrescenta, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado, não faz bem. Isso não é correto. E ele diz, não dês lugar ao diabo. Não dorme bem quem vai para a cama irado, nem tampouco pode experimentar paz quem dá lugar ao diabo. Então, Paulo recomenda isso, reverberando Davi aqui. Irai-vos e não pequeis. Então, a primeira coisa que ele faz para conter a indignação dos seus aliados é irai-vos, mas não deem espaço ao pecado. E prossegue. Os verbos seguintes, consultai no travesseiro o coração, sossegai. 2 verbos aqui. Consultar o travesseiro é uma metáfora para reflexão e confissão.
quando o indivíduo, no momento de silêncio, de contrição, de quietude, consultar o travesseiro é fazer um autoexame, uma autorreflexão, um momento até para confissão, para identificar as decisões tomadas, refletir atenciosamente, aquietar o coração. Ao deitar-se, reflitam nisso, há uma outra versão. Então vejam, nós somos muito bons em ficar irados com os pecados dos outros contra nós, mas facilmente nos esquecemos dos nossos próprios pecados. Então, consultar o travesseiro é examinar a questão de forma isenta, adequada, correta, reflexiva, ponderada. Então, para manter a saúde, para ter uma boa noite de sono, a gente precisa desse exercício, consultar o travesseiro e sossegar o coração. Assim como existe a necessidade da higiene do corpo para manter saúde, existe a necessidade da higienização da alma, que envolve confissão, reflexão, essa consulta ao travesseiro. Então, meus irmãos, uma consciência limpa é uma grande bênção. E Davi está tratando esses assuntos todos aqui. Consultar o travesseiro, sossegai. Ele dá um passo à frente e diz mais: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então Davi o chama à adoração. A indignação tem o seu lugar, é preciso extravasar, desabafar, manifestar essa ira santa, mas ao mesmo tempo consultando o travesseiro e sossegando o coração. Agora, oferecer sacrifícios de justiça, confiar no Senhor. Ele está chamando seus amigos a fazer a coisa mais importante, estar diante de Deus, porque quando você está diante de Deus, as possibilidades de tomar as decisões mais acertadas são maiores. Eugene Peterson, num texto dos Salmos, ele diz assim, eu gostei demais disso, é como se Davi estivesse dizendo para os seus amigos, você teve o dia todo, agora deixe Deus ter a noite toda para isso. Ou seja, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Descansar e deixar o Senhor agir. Oferecer sacrifício, ou seja, adore a Deus e confie nele. Deus tem as coisas de fato sob o seu comando. Então ele usa 6 verbos. Irai-vos e não pequeis, consultar o travesseiro, sossegai, oferecer sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Em resumo, os mais impetuosos amigos de Davi precisavam aprender que na alquimia da graça, Deus usa os ímpios como instrumentos para trabalhar em nós e nos moldar de acordo com a sua vontade. Davi nunca mais foi a mesma pessoa. O Davi que se recusou a perdoar o seu filho Absalão, o Absalão que por 3 anos quis uma audiência com o pai e não obteve, esse Davi não é a mesma pessoa que saiu de Jerusalém naquela noite. Deus não está trabalhando apenas na situação da história da redenção. Deus está trabalhando na vida do próprio Davi, modelando a sua vida. Então, circunstâncias difíceis são bênçãos disfarçadas. Por vezes a gente encontra pessoas na igreja que passam 5 anos na congregação, 10. Quando você é cristão, eu congrego, fui batizado há 50 anos, há 40, 30 anos. E você não percebe maturidade, estatura espiritual, por vezes por conta de um desperdício do sofrimento, um desperdício das circunstâncias difíceis. É sempre com evasivas, colocando na conta dos outros, né? Parece até o governo, né? A culpa é sempre dos outros. Nunca consegue enxergar as suas próprias dificuldades. E nós precisamos aprender. E Davi, ele aprendeu com seus erros. A duras penas, mas ele aprendeu. Agora observe que o verso 6... ele também se dirige aos derrotistas, aos desanimados. Porque havia o grupo dos boanerges, que queriam uma resposta imediata, militar e tudo mais. Mas havia também aqueles que diziam, não, acabou. Acabou para Davi. Agora veja o que ele diz no verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A notícia que chegou aos ouvidos de Davi é que havia pessoas desanimadas que estavam a fazer essa pergunta. Quem vai mudar o quadro? Quem vai reverter esse cenário político? Será que podemos esperar alguma coisa boa de toda essa história? Quem poderá nos livrar da situação terrível e desfavorável? Então, o tempo verbal sugere que eles estavam muito desanimados.
Em linhas gerais, o que estão a dizer, não há esperança. Essa era a mensagem por trás da pergunta, quem vai nos mostrar o bem? Então, talvez esse sentimento encontre espaço em nosso coração quando a circunstância é humanamente desfavorável. O indivíduo rola da cama de um lado para o outro, pergunta a si mesmo, como que eu vou sair dessa situação? Como esperar algo de bom num contexto tão adverso? Davi responde essa questão de uma maneira tão sábia, tão pastoral, que seria muito bom se nós pudéssemos acolher a sua orientação, seguir os seus passos, fazer a sua oração também. Olha o que ele responde, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa é a coisa mais sensata que uma pessoa pode dizer, quando olha para um lado e para o outro e não vê esperança. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Eu fecho os olhos, irmãos, e eu vejo um homem saindo às pressas de Jerusalém, rosto coberto, descalço, fugindo do próprio filho que quer matá-lo. Você consegue imaginar uma situação mais difícil do que essa? Ele está humilhado, ladeira abaixo, do palácio para o relento, do trono para o deserto. Enquanto caminha, Deus vai moldando a vida dele. Em sua oração ele pede, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É oração sincera, uma oração verdadeira. Então Deus usa a linguagem, isto é, Davi usa a linguagem bíblica para orar ao Senhor. Ele faz a leitura orante de uma porção da Torá. Ele faz referência aqui, muito provavelmente, à bênção sacerdotal descrita em número 6, versos 24 a 26. Não havia ali nenhum sacerdote para impor as mãos sobre ele e dar uma bênção, mas Davi se ajoelha na escuridão da noite, ele pede a Deus, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que está escrito lá naquela bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É o que nós todos precisamos. Seja qual for a circunstância, nós precisamos orar. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa oração hebraica, tão antiga, significa pedir favor a Deus. Senhor, levanta teu rosto sobre nós, a luz do teu rosto. Ser favorável. Uns querem resolver no braço, na sua própria força. Irai-vos, mas não peque. Outros são derrotistas. Quem vai mudar o quadro? Davi tem uma palavra para os dois. Irai-vos, mas não pequeis. Sosseguem. E para os derrotistas ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A nossa esperança está no Senhor. E por fim, os versos 7 a 8, finalizando a poesia, à luz dessa passagem, Davi está a dizer, experimente a alegria e a paz do Senhor. Davi encerra de uma maneira tão linda. Mais alegria, Senhor, puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi é um judeu. Como herdeiro da cultura hebraica, era alguém que valorizava muita alegria. Em Jerusalém, toda sexta-feira, junto ao Muro das Lamentações, no Shabat, que começa na sexta-feira às 18 e vai durante todo o dia de sábado, é possível ver a quantidade expressiva de judeus de variados lugares, festejando, dançando, cantando louvores. A alegria é uma marca característica da cultura hebraica. E quando Davi está dizendo, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, porque a alegria deles está apenas na fartura de cereal e de vinho. Por que ele está usando essa linguagem? Porque na cultura judaica, em particular no contexto bíblico, há dois momentos em que os israelitas se alegram muito, mas muito, nos casamentos e em tempos de colheita abundantes. Então todo casamento tem que ser caracterizado com muita alegria, festa efusiva, e no período de grandes colheitas. Então Davi está afirmando que a alegria que Deus colocou no seu coração é maior do que uma festa de casamento.
e excedia o júbilo de uma grande colheita. Davi encontrou, vejam vocês, ele encontrou no Senhor uma profunda fonte de alegria no meio do deserto, num contexto extremamente difícil. Isso aponta para nós que a alegria, a verdadeira alegria, ela é ultra circunstancial. Há pessoas que têm tudo favorável, mas não têm alegria. Há outras que o contexto é desfavorável e experimentam a alegria como fruto do Espírito na sua própria vida. E essas duas coisas andam juntas, a alegria e a paz. E aqui está um homem dizendo, a alegria que eu experimento no Senhor é maior do que a deles. Eles estão festejando no palácio. Eles estão brincando, achando que estão de boa. Em Jerusalém, eu aqui no deserto. A minha alegria é maior do que a deles. Maior do que aqueles que estão celebrando colheitas e casamentos, porque eu encontrei alegria no Senhor. Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Algumas perguntas. Qual é a fonte de sua alegria? Onde está o seu coração? Porque onde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, repito aos irmãos, cuidado com os falsos referenciais de significação. Porque podem ser ídolos que prometem o que não podem dar e agravam o problema roubando a paz. Quando Cristo é a fonte de alegria, de contentamento e paz, as circunstâncias podem ser difíceis, mas você pode passar a experimentar paz no vale. O pastor Exaltino Gomes tem um livretinho chamado Teologia dos Salmos. Há 2 anos eu tive a oportunidade de conversar com o seu filho e disse para ele, olha, nós queremos republicar os títulos do pastor Exaltino. Quem sabe no futuro próximo. Um desses livros é esse, Teologia dos Salmos. É um livreto rico em sabedoria. E nesse texto, nas páginas 80 e 81, Teologia dos Salmos, pastor Exaltino Gomes diz assim, vou ler para vocês um parágrafo. O compositor do Salmo 4 é um pai que está vendo o seu filho rebelde tentando matá-lo e vendo a noite chegar. A noite traz consigo ansiedade. Ele conseguirá dormir? Como não entrar em uma situação de desintegração? A sensação de ter um filho desejando a sua morte deve ser terrivelmente incômoda para qualquer homem, uma calamidade suficiente para desestabilizá-lo. Há uma rebelião nas ruas, capitaneada pelo próprio filho. Que dor! Mas nessa hora de profunda intranquilidade, a shalom de Deus lhe traz segurança emocional. Assim, por ela invadindo, ele vai dormir tranquilo. Não importam as circunstâncias exteriores. Ele sabe que Yahvé tem shalom para ele. É um sentimento que se apossa dele. Tudo está sob controle de Deus, inclusive sua vida e seu destino. Não importam as circunstâncias. Tudo está nas mãos de Deus. E é por isso que ele então diz, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Que maravilha! O melhor calmante do mundo, irmãos, é composto de alegria em Cristo e paz com Deus. Eu tenho uma relação muito estreita com esse salmo, eu vou compartilhar com os irmãos por quê. 2 memórias. A primeira, porque esse salmo foi o primeiro salmo que eu memorizei ainda criança, sob a orientação da minha tia Irene, tão querida, lá na fazenda dela. Então, nas férias, íamos todos para lá, os primos, e sempre à noite havia o culto. E a tia Irene disse, vocês precisam memorizar a Bíblia. Vamos começar pelo Salmo 4. Que salmo precioso. Memórias da infância. 7, 8 anos de idade. E o meu pai, ele comprou um quadro que sugeria uma Bíblia aberta com o Salmo 4, o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Essa memória do Salmo 4. Que salmo rico. Que salmo instrutivo. Que salmo que pode fazer diferença numa época em que há tanta instabilidade emocional, tantos perigos, tantos medos, tantas síndromes. Nós precisamos conhecer o Deus de Davi. O Davi que recebeu graça
para experimentar alegria e paz naquele tão terrível vale pelo qual ele passou. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Davi não escreveu esse salmo para nos dar a receita de dormir bem. Esse salmo não é uma prescrição direta a nós, mas contém experiência de um homem que nos ensina preciosas lições. E, de fato, esse salmo apresenta o melhor calmante do mundo. Abra seu coração e fale com Deus. Encare seus adversários na perspectiva correta. Faça exercícios espirituais e experimente a alegria no Senhor e a paz que vem dele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino que sintetiza essas verdades gloriosas.